1 Coríntios 10. Pois não quero, irmãos, que ignoreis que nossos pais estiveram todos debaixo da nuvem, e todos passaram pelo mar, e, na nuvem e no mar, todos foram batizados em Moisés, e todos comeram do mesmo alimento espiritual, e beberam todos da mesma bebida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que os acompanhava, e a pedra era Cristo. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, pelo que foram prostrados no deserto. Ora, estas coisas nos foram feitas para exemplo, a fim de que não cobicemos as coisas más, como eles cobiçaram. Não vos torneis, pois, idólatras, como alguns deles, conforme está escrito, o povo assentou-se a comer e a beber, e levantou-se para folgar. Nem nos prostituamos, como alguns deles fizeram, e caíram num só dia 23.000. E não tentemos o Senhor, como alguns deles o tentaram, e pereceram pelas serpentes. E não murmureis, como alguns deles murmuraram, e pereceram pelo destruidor. Ora, tudo isto lhes acontecia como exemplo, e foi escrito para aviso nosso, para quem já são chegados os fins dos séculos. Aquele, pois, que pensa estar em pé, olhe e não caia. Não vos sobreveio nenhuma tentação, senão humana, mas fiel é Deus, o qual não deixará que sejais tentados acima do que podeis resistir, antes com a tentação dará também o meio de saída, para que a possais suportar. Portanto, meus amados, fugi da idolatria. Falo como a entendidos, julgai vós mesmos o que digo. Porventura o cálice de bênção que abençoamos, não é a comunhão do sangue de Cristo? O pão que partimos, não é porventura a comunhão do corpo de Cristo? Pois nós, embora muitos, somos um só pão, um só corpo, porque todos participamos de um mesmo pão. Vede Israel segundo a carne, os que comem dos sacrifícios não são porventura participantes do altar? Mas que digo? Que o sacrificado ao ídolo é alguma coisa? Ou que o ídolo é alguma coisa? Antes digo que as coisas que eles sacrificam, sacrificam-nas a demônios, e não a Deus. E não quero que sejais participantes com os demônios. Não podeis beber do cálice do Senhor e do cálice de demônios, não podeis participar da mesa do Senhor e da mesa de demônios. Ou provocaremos a zelos o Senhor? Somos, porventura, mais fortes do que ele? Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Ninguém busque o proveito próprio, antes cada um o de outrem. Comei de tudo quanto se vende no mercado, nada perguntando por causa da consciência. Pois do Senhor é a terra e a sua plenitude. Se, portanto, algum dos incrédulos vos convidar, e quiserdes ir, comei de tudo que se puser diante de vós, nada perguntando por causa da consciência. Mas, se alguém vos disser, isto foi oferecido em sacrifício, não comais por causa daquele que vos advertiu e por causa da consciência, digo, não a tua, mas a do outro. Pois, por que há de ser julgada a minha liberdade pela consciência de outrem? E, se eu com gratidão participo, por que sou vilipendiado por causa daquilo por que dou graças? Portanto, quer comais quer bebais, ou façais, qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Não vos torneis causa de tropeço nem a judeus, nem a gregos, nem a igreja de Deus, assim como também eu em tudo procuro agradar a todos, não buscando o meu próprio proveito, mas o de muitos, para que sejam salvos. Descubra as lições poderosas de 1 Coríntios 10, como evitar os erros do passado e viver em plenitude. Contextualização de 1 Coríntios 10. 1 Coríntios 10 é um capítulo rico em ensinamentos e advertências para os cristãos. Paulo utiliza a história do povo de Israel no deserto como um exemplo para nos alertar sobre os perigos da desobediência e da falta de fé. Ele destaca 3 pontos principais que devemos observar e aplicar em nossas vidas: a necessidade de evitar a idolatria, a importância da fidelidade a Deus e a tentação e como lidar com ela. 1. Evitando a idolatria. No entanto, Deus não se agradou da maioria deles, por isso seus corpos ficaram espalhados no deserto. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más, como eles fizeram. Não sejam idólatras, como alguns deles foram, conforme está escrito:
o povo se assentou para comer e beber e se levantou para se entregar à farra. A idolatria, no contexto bíblico, não se limita à adoração de imagens. Ela engloba qualquer coisa que colocamos acima de Deus em nossas vidas, sejam bens materiais, status, relacionamentos ou até mesmo nosso próprio ego. A advertência de Paulo é clara: quando damos prioridade a essas coisas, nos afastamos de Deus e caímos em práticas que desagradam a Ele. Para aplicar essa lição, precisamos examinar nossas vidas e identificar quaisquer ídolos que possam estar ocupando o lugar de Deus. Isso pode exigir mudanças significativas, como reavaliar nossas prioridades e investir mais tempo em nossa relação com Deus através da oração, leitura da Bíblia e participação ativa na comunidade de fé. Ao fazer isso, evitamos os erros do passado e nos aproximamos mais da vida plena que Deus deseja para nós. Antes de continuar, gostaria de lembrar você de se inscrever no canal e deixar seu like se está gostando do estudo. Compartilhe também com seus amigos e familiares para que mais pessoas possam ser abençoadas por essa mensagem. 2. Importância da fidelidade a Deus. Estas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós, sobre quem o fim dos tempos tem chegado. Portanto, aquele que pensa que está em pé, cuide-se para que não caia. 1 Coríntios 10, 11 a 12. A fidelidade a Deus é um tema central na Bíblia. Paulo nos alerta que, mesmo aqueles que se consideram firmes na fé, devem estar vigilantes para não caírem em tentação. Isso nos ensina que a vida cristã exige constante vigilância e dedicação. Não podemos nos acomodar ou presumir que estamos imunes às fraquezas e tentações. Para viver essa fidelidade, é crucial desenvolver uma disciplina espiritual robusta. Isso inclui práticas como jejum, meditação nas Escrituras e envolvimento em atividades que fortalecem nossa fé. Além disso, a comunidade cristã desempenha um papel vital ao nos apoiar e nos manter responsáveis em nossa caminhada espiritual. Ao permanecermos fiéis a Deus e vigilantes em nossa fé, evitamos quedas e crescemos em nossa relação com Ele. 3. Lidando com a tentação. Não sobreveio a vocês tentação que não fosse comum aos homens. E Deus é fiel, Ele não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Mas, quando forem tentados, Ele mesmo providenciará um escape, para que o possam suportar. A tentação é uma realidade para todos os cristãos, mas Paulo nos oferece uma promessa reconfortante: Deus não permitirá que sejamos tentados além de nossas capacidades e sempre providenciará um meio de escape. Isso nos mostra que, mesmo nas situações mais difíceis, não estamos sozinhos e podemos contar com o auxílio divino. Para lidar eficazmente com a tentação, é importante conhecer nossas fraquezas e evitar situações que possam nos levar a cair. Além disso, devemos cultivar uma vida de oração intensa, pedindo a Deus sabedoria e força para resistir às tentações. Quando enfrentamos momentos de tentação, podemos nos lembrar dessa promessa e buscar o escape que Deus nos oferece, seja através de uma mudança de ambiente, buscar apoio em nossa comunidade de fé ou focar em atividades que nos aproximem de Deus. O estudo de 1 Coríntios 10 nos oferece lições valiosas sobre como evitar os erros do passado e viver uma vida plena e fiel a Deus. Ao evitar a idolatria, permanecer fiéis e lidar sabiamente com a tentação, nos aproximamos mais de Deus e vivemos de acordo com seus propósitos. Se você foi abençoado por este estudo, inscreva-se no canal, curta este vídeo e deixe seu comentário. Compartilhe essa mensagem com outras pessoas para que também possam aprender e crescer na fé. Sua participação é essencial para que continuemos a espalhar a palavra de Deus. Juntos, podemos fazer a diferença.